Eu tinha 61 anos quando Renato bateu na minha porta pela última vez, como se ainda tivesse algum direito de estar ali. Era uma quinta-feira de manhã. Eu estava na cozinha, passando pano na pia, quando ouvi a campainha. Não era a hora de ninguém aparecer. Minha filha Beatriz costumava ligar antes. Minha vizinha Lourdes batia de um jeito diferente. 3 batidas secas. Aquele era um toque longo, demorado, de quem sabe que vai ter que esperar, mas não tem a menor intenção de ir embora. Quando abri a porta, ele estava de camisa social, aquela camisa azul que eu mesma tinha lavado e passado centenas de vezes durante 28 anos. Ele estava com a camisa dobrada nas mangas, um sorriso que não chegava aos olhos e uma pasta preta embaixo do braço. Renato sempre usava pasta quando queria parecer sério, como se aquilo mudasse alguma coisa. "Preciso falar com você", ele disse. Eu fiquei na porta, sem abrir espaço para ele passar. Ele percebeu. Teve um momento de hesitação que ele tentou disfarçar se mexendo na alça da pasta. Conheço aquela hesitação. São 28 anos de casamento, mais 2 de separação. Conheço cada movimento daquele homem melhor do que ele mesmo. "Pode falar aí", eu disse. Ele olhou para os lados como se fosse dizer algo que não queria que os vizinhos ouvissem. Isso me fez afastar da porta. Não porque eu quisesse que ele entrasse, mas porque eu já entendi que quando Renato olha para os lados antes de falar, é porque o que vem a seguir vai me machucar de alguma forma. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Ele entrou. Sentou na cadeira que sempre foi a cadeira dele, perto da janela da sala, sem ser convidado. Pousou a pasta em cima da mesa de centro como quem está apresentando uma proposta de negócios. E eu fiquei em pé, de braços cruzados, esperando. "Adelina?", ele começou, naquele tom pausado que usava quando queria parecer razoável. "A gente precisa resolver uma situação." Eu não disse nada. Aprendi com os anos que quando você não fala, a pessoa preenche o silêncio. E no que ela preenche esse silêncio, você descobre o que ela realmente quer. "Tem uma dívida", ele continuou, "que precisa ser quitada. São R$126 mil. Ele abriu a pasta, tirou uma folha, mas não me entregou. Ficou segurando, me mostrando de longe, como se aquilo fosse um documento oficial de alguma coisa. A ideia era vender a casa, quitar isso, e cada um seguir em frente. Eu olhei para ele por um tempo que deve ter parecido longo para os dois. "Que dívida é essa, Renato?" Ele piscou. Desviou o olhar para a janela por um segundo. "Uma coisa que ficou pendente, do período da empresa. Você sabe como era." Eu não sabia. A empresa tinha fechado havia 4 anos. Tínhamos acertado tudo juntos, eu tinha assinado o que precisava ser assinado, eu tinha acompanhado cada papel. Não existia nenhuma dívida que eu não soubesse. "De quem é essa dívida?" Eu perguntei de novo, mais devagar dessa vez. Ele franziu a testa, fez aquele gesto com a mão que ele usava quando achava que eu estava sendo difícil sem motivo. "Não é de quem é. É uma situação que envolve os dois que... Renato." A minha própria voz me surpreendeu. Não era raiva, era uma frieza que eu não sabia que eu tinha. "De quem é essa dívida?" Houve um silêncio, e foi nesse silêncio que ele deixou escapar. Não o nome, não logo, mas ele baixou os olhos para a pasta e quando fez isso, eu vi que na frente do documento havia escrito à mão, no canto, um nome. Só li as primeiras letras antes dele virar o papel. Mas foi o suficiente. Clá. Eu não precisei do resto. Cláudia. A mulher com quem ele havia me traído por 2 anos. A mulher que ele me jurou que era só colega de trabalho, enquanto eu lavava a roupa dele, enquanto eu acordava cedo para fazer o almoço, enquanto eu cuidava da casa e da família que eu achava que era a nossa família. Alguma coisa virou dentro de mim naquele momento. Não foi raiva imediata. Foi uma coisa mais funda, mais pesada. Como quando você percebe que estava carregando algo nos braços há muito tempo e só agora olha para baixo e vê o que é. "Pode ir embora", eu disse. "Adelina, você precisa entender que isso é sério. Tem implicações legais, tem..." "Pode ir embora, Renato." Ele ficou mais alguns minutos. Tentou argumentar. Usou o tom razoável. Depois o tom de quem está te fazendo um favor ao te avisar. Depois aquele outro tom, o que vem no fim, mais baixo, que não é exatamente uma ameaça, mas que chega perto. Eu fiquei em pé, com os braços cruzados,
e não disse mais nada até ele levantar e ir embora. Quando a porta fechou, eu fui sentar na cadeira que era minha, não na dele. A cadeira perto da estante, onde eu ficava quando lia. Fiquei lá por um tempo que não sei quanto foi, pensando. A dívida de Cláudia. 126 mil reais. E ele tinha vindo aqui me pedir para vender minha casa para pagar isso. Seria possível que ele achasse que eu ia fazer isso? Seria possível que, depois de tudo, depois de 2 anos de separação, depois de descobrir a traição, ele achava que eu ia sentar com ele numa mesa, assinar um papel, vender a casa onde eu morava há 23 anos e entregar o dinheiro para a outra? Mas o que me deixou sem conseguir dormir naquela noite não foi o pedido. Foi o que eu encontrei 3 dias depois. Eu estava procurando um recibo antigo do IPTU numa gaveta onde eu guardo documentos. E no meio de tudo, entre um envelope de papel pardo e uma cópia antiga do contrato do plano de saúde, tinha uma folha que eu não reconheci. Uma folha com o meu nome, com o número do meu CPF, com a minha assinatura no fim. Eu li aquela folha 3 vezes. Depois fui buscar meus óculos e li mais uma vez. Era um documento. Um instrumento de cessão de garantia, redigido em linguagem de cartório, onde eu, Adelina Pacheco, portadora do CPF de número tal, concordava em oferecer o imóvel situado na Rua dos Ipês como garantia de uma dívida contraída em nome de outra pessoa. Eu segurei aquele papel com as 2 mãos e fiquei olhando para a minha assinatura. Eu não tinha assinado aquilo. Eu nunca tinha visto aquele documento na minha vida. Mas estava lá a minha letra, ou algo muito parecido com ela, e no espaço reservado para reconhecimento de firma havia um carimbo de cartório com data de março do ano anterior. Em março do ano anterior, eu estava na casa da minha irmã em Campinas por 10 dias. Eu lembro porque foi quando minha sobrinha teve o bebê. Eu nunca fui a nenhum cartório naquele mês. Eu levei um tempo para parar de tremer o suficiente para pegar o celular. E mesmo assim, antes de ligar para qualquer pessoa, antes de falar com qualquer um, eu tirei foto daquele documento. 3 fotos, de ângulos diferentes, para ter certeza que ficavam nítidas. Porque alguma coisa dentro de mim, aquela parte que 28 anos ao lado de Renato havia aprendido a sobreviver, me disse que eu ia precisar dessas fotos e que eu precisava ter muito cuidado com quem eu confiava a partir daquele momento. No dia seguinte, liguei para a Beatriz, minha filha mais velha. 33 anos, engenheira. Sempre foi a filha mais cabeça, a mais organizada. Contei tudo para ela. O que Renato havia pedido, o documento que havia encontrado. Ela me ouviu do outro lado sem interromper, e quando eu terminei, ela ficou em silêncio por uns 3 segundos. Mãe, ela disse, com aquele tom pausado que me lembrou o pai. Você não acha que pode estar confundindo as coisas? Eu segurei o celular mais firme. Que coisas eu estaria confundindo, Beatriz? Não sei. Às vezes a gente assina tanto papel, tão rápido, que nem lembra direito. Na época da empresa tinha muita coisa. Eu estava em Campinas em março do ano passado, com a sua prima. Você sabe disso. Mais silêncio. Depois, mãe, eu só estou dizendo que talvez não valha a pena transformar isso numa briga maior do que precisa ser. O papai está passando por um momento difícil. Eu desliguei o telefone. Sentei na beirada da cama e fiquei olhando para a parede por um tempo. Beatriz sabia de alguma coisa. Eu não sabia ainda o quanto, mas o jeito que ela falou, aquele momento difícil, aquela pressa em minimizar, isso não era a minha filha tentando me proteger. Era a minha filha tentando me fazer sentar quieta. E enquanto eu ficava lá olhando para aquela parede, uma coisa ficou clara. Eu estava mais sozinha do que eu pensava, mas eu ainda não sabia o quanto aquela solidão ia me salvar. Eu não dormi naquela noite, nem na seguinte. Ficava deitada olhando para o teto e a mesma coisa rodava na minha cabeça sem parar. Alguém havia assinado um documento no meu nome. Alguém havia pegado o número do meu CPF, o endereço da minha casa, e havia construído um papel que me tornava responsável por uma dívida que não era minha. E esse papel tinha reconhecimento de firma, tinha carimbo, tinha data. Para quem fosse olhar de fora, aquilo era legítimo. Na manhã do 3º dia, eu coloquei o documento numa pasta plástica transparente, como aquelas que a gente usa para guardar recibos, e fui ao cartório do bairro onde havia o carimbo. Não era o cartório que eu usava, era outro, do outro lado da cidade, num bairro que eu quase não frequentava.
A moça no balcão era jovem, usava óculos de armação vermelha. Quando eu disse que precisava de uma informação sobre um reconhecimento de firma feito naquele cartório, ela me pediu o número do registro. Eu dei o que estava no carimbo. Ela digitou, esperou e depois virou a tela do computador um pouco na minha direção. Esse reconhecimento foi feito aqui em 22 de março do ano passado, ela disse. O reconhecimento por semelhança foi conferida a assinatura com o documento apresentado. Que documento foi apresentado? Ela olhou para a tela. RG e CPF. Eu abri minha bolsa e tirei o meu RG. O mesmo que eu carrego há anos, com a mesma foto tirada quando eu tinha 54. Coloquei em cima do balcão e empurrei levemente na direção dela. Era esse? Ela olhou para o RG, olhou para a tela, comparou alguma coisa. Depois, ergueu os olhos para mim com uma expressão que mudou. Dona, ela disse, mais baixo agora, se inclinando um pouco sobre o balcão. A senhora foi ao cartório nessa data? Não, eu disse. Eu estava fora da cidade. Ela fechou a boca. Olhou para o lado, como se fosse verificar se alguém estava escutando. Depois disse bem devagar. A senhora deve procurar orientação jurídica sobre isso. Não disse mais nada. Voltou para a posição normal, me devolveu o RG com uma gentileza que parecia um pedido de desculpa, e eu entendi que ela não ia me dar mais nenhuma informação. Mas o que ela havia dito, ou melhor, o jeito que ela havia dito, foi suficiente. Ela sabia que tinha alguma coisa errada e não podia falar. Saí do cartório com a pasta apertada debaixo do braço e fui andando pelo quarteirão tentando pensar. Precisava de um advogado, mas não qualquer advogado. Não um indicado por algum conhecido que pudesse contar para alguém que, por sua vez, pudesse contar para Renato. Eu conhecia aquela cidade, conhecia como as coisas funcionavam, sabia que informação viajava rápido quando não devia. Lembrei da Dona Conceição, uma vizinha que morava 3 casas abaixo da minha e com quem eu tomava café vez ou outra. Ela tinha se separado 6 anos atrás, depois de uma história feia. E eu me lembrei vagamente que ela havia mencionado ter consultado um advogado que a tinha ajudado muito. Nunca tinha me interessado perguntar o nome, porque na época não era assunto meu. Passei na casa dela naquela tarde. Ela me atendeu com um prato de biscoito na mão, como sempre fazia. E eu sentei na cadeira da sala dela e contei tudo sem rodeio. Ela me ouviu com aquela atenção de quem já passou por coisa parecida e sabe exatamente qual é o peso de cada palavra. Quando terminei, ela foi até o quarto e voltou com um cartão. Ele é sério, ela disse, e discreto. Não fala do caso de um cliente com o outro. Liguei no dia seguinte. O advogado, doutor Márcio, tinha uns 50 anos, falava de um jeito direto, sem enrolar. Marcamos para a semana seguinte. Eu fui com a pasta, com as fotos do documento, com os comprovantes que eu tinha do período em que estava em Campinas, a passagem de ônibus, uma nota de compra de farmácia com data e horário, uma foto tirada com a minha sobrinha no hospital no dia em que o bebê nasceu. Ele analisou tudo com cuidado, em silêncio, fez algumas perguntas curtas, anotou em um bloco. No final, fechou a pasta, juntou os dedos e me olhou. Dona Adelina, esse documento tem problemas sérios. O reconhecimento por semelhança tem brechas, e com esses comprovantes que a senhora trouxe, fica muito difícil sustentar que foi a senhora quem assinou presencialmente. Não é impossível contestar isso. E o que eu faço? Por enquanto, a senhora não faz nada que chame atenção. Não confronta, não ameaça, não avisa que sabe. A senhora continua na rotina, e a gente começa a registrar tudo com cuidado. Ele pediu que eu anotasse cada ligação de Renato, cada visita, cada mensagem, data, hora, o que foi dito. A senhora tem telefone com o recurso de gravar ligação? Eu não sabia usar, mas aprendi naquela semana. Renato não demorou a voltar. 3 dias depois da minha visita ao cartório, ele apareceu novamente. Dessa vez não veio sozinho. Ela estava em pé na calçada, um passo atrás dele, quando eu abri a porta. Uns 40 e poucos anos, cabelo liso, roupa que parecia cara, mas estava um pouco apertada no lugar errado. Olhava para mim com aquela expressão de quem acha que já ganhou alguma discussão antes de ela começar. Cláudia. Eu a reconheci no segundo em que a vi. Não pelo rosto. Eu nunca havia visto uma foto dela de verdade, só aquela imagem turva que eu tinha flagrado uma vez no celular dele antes de ele girar a tela. Mas eu a reconheci pelo jeito que ela ficava de pé. Pelo jeito que olhava para mim como se eu fosse um obstáculo.
não uma pessoa. Eu trouxe ela porque precisamos resolver isso de forma adulta, Renato disse. Eu não abri a porta mais do que o suficiente para os dois enxergarem meu rosto. Não tenho o que resolver, eu disse. Adelina, eu ouvi o que você falou na outra vez, Renato, e a minha resposta é a mesma. Foi Cláudia quem falou então. A voz era calma, quase amigável, do jeito que às vezes as pessoas ficam quando querem parecer razoáveis enquanto dizem coisas que não são razoáveis. Dona Adelina, eu entendo que a situação é delicada, mas a dívida existe, está no nome da senhora, e se não for resolvida vai virar um problema muito maior. A gente não quer isso. A gente só quer chegar num acordo que seja bom para todo mundo. Eu a olhei por um momento. Ela me encarou de volta, sem desviar. A dívida não está no meu nome, eu disse, com a mesma calma que ela havia usado. E se alguém afirmar que está, vai ter que provar, com documento autêntico. Vi alguma coisa passar pela expressão dela, só por um segundo. Depois o sorriso voltou. Tá bom, ela disse. A gente esperava uma conversa diferente, mas tudo bem. Renato não disse mais nada. Os dois foram embora. Eu fechei a porta, encostei as costas na madeira e fiquei esperando meu coração voltar ao ritmo normal. Minha mão estava tremendo, mas eu tinha ficado de pé. A partir daí, as visitas pararam. As ligações não. Renato ligava toda manhã, às vezes 2 vezes por dia. As mensagens eram curtas, diretas, sempre no mesmo tom. Que eu precisava ser adulta, que aquilo tinha solução simples, que eu estava tornando tudo mais difícil do que precisava ser. Eu anotava cada uma, data, hora, transcrição do que era dito. Mandava para o Dr. Márcio no mesmo dia. Em uma semana, acumulei 17 registros. Então, numa quinta-feira à noite, chegou uma mensagem diferente. Não era de Renato, era de um número que eu não conhecia. Sem texto, só um áudio de 32 segundos. Eu coloquei no ouvido com o coração acelerado. Era a voz de Cláudia. Ela falava baixo, como se estivesse num lugar com outras pessoas. E o que ela disse foi simples, seco, sem nenhuma ameaça direta, o que tornava aquilo pior do que uma ameaça direta. Só queria avisar que a gente já tem advogado também. E que as coisas têm jeito de andar mais rápido do que a senhora pensa. Seria uma pena a senhora perder a casa por teimosia. O áudio acabou. Eu ouvi de novo. Depois fiz print da tela com o horário e mandei para o Dr. Márcio com a mensagem. Preciso falar com o senhor amanhã cedo. Deitei na minha cama naquela noite e olhei para o teto como já estava virando hábito. Mas dessa vez, não era desespero. Era algo que eu levei um tempo para identificar, porque fazia muito tempo que eu não sentia aquela coisa específica. Era clareza. Eu sabia o que eles queriam. Eu sabia o que tinham feito. E eu tinha um advogado que estava construindo, peça por peça, uma documentação que ia ser muito difícil de desmontar. O que eu não sabia ainda. O que eu só fui descobrir na semana seguinte, quando o Dr. Márcio me ligou com uma voz que eu nunca havia ouvido nele, mais tensa, mais séria. Era que o documento falso não era o único problema. Era só o começo. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. O Dr. Márcio me ligou numa sexta-feira de manhã, antes das 8. Eu ainda estava com a xícara de café na mão quando o telefone tocou. E pelo horário, eu já soube que não era coisa boa. Advogado não liga antes das 8 para dar notícia tranquila. Dona Adelina, preciso que a senhora venha ao escritório hoje. Se possível, ainda de manhã. Eu fui. O escritório dele era numa sala pequena, no 2º andar de um sobrado, com uma janela que dava para a rua e uma estante cheia de processos encadernados. Tinha um ventilador de mesa que girava para um lado e para o outro, e o barulho dele preencheu boa parte do silêncio enquanto ele me explicava o que havia descoberto. A dívida de Cláudia não era de agora. Ela havia sido contraída havia quase 3 anos, num financiamento feito em nome de uma pequena empresa que não existia mais. O problema era que nesse financiamento constavam 2 avalistas. Um era Renato, o outro era o meu nome, com o meu CPF. Alguém cadastrou a senhora como avalista desse financiamento faz 3 anos, o Dr. Márcio disse, de um jeito direto que eu aprendi a reconhecer como o jeito dele de falar coisa grave sem me deixar cair no pânico. Não foi só o documento que a senhora encontrou. Esse aqui é um registro mais antigo, feito num sistema de crédito.
A senhora tem o nome amarrado a essa dívida de um jeito que vai além do papel. Eu ouvi tudo isso sentada na cadeira de frente à mesa dele, com as mãos no colo, tentando não deixar o rosto mostrar o que eu estava sentindo por dentro. Quanto tempo isso leva para limpar? Eu perguntei. Depende de como a gente conduz. Se for pela via judicial, pode ser longo. Meses, talvez mais. Mas isso não quer dizer que eles ganham. Quer dizer que a gente precisa ser mais cuidadoso do que rápido. Ele me explicou que existia um caminho, que os comprovantes de que eu estava fora da cidade, somados à análise pericial da assinatura no documento do cartório, formavam uma base sólida para contestar tudo, que o áudio que Cláudia havia mandado poderia ser usado como elemento de coação, que tudo aquilo junto pintava um quadro que nenhum juiz ia ignorar. Mas ele também foi honesto. Dona Adelina, enquanto esse processo corre, a casa é o bem que eles estão de olho. Se eles conseguirem uma medida cautelar antes de a gente contestar, pode rolar um bloqueio do imóvel. Não é certo que vá acontecer, mas é um risco. Eu fiquei olhando para o ventilador por um momento. E se eu não estiver mais morando lá? Eu perguntei. Ele me olhou. A casa continuaria no seu nome. Eu continuei. Mas eu não estaria mais lá. Eles não teriam como forçar nada de imediato, certo? O processo continua, mas eu estarei fora do caminho deles. O doutor Márcio ficou em silêncio por uns 3 segundos. Depois, inclinou levemente a cabeça, como quem reconhece que a pessoa à sua frente entendeu alguma coisa que ele estava prestes a sugerir, mas ainda não tinha dito. É uma possibilidade, ele disse, desde que feito com cuidado e desde que a senhora não transfira o imóvel para ninguém. Ele precisa continuar no seu nome, porque é isso que garante que a senhora tem legitimidade para contestar qualquer medida que eles tomem contra ele. Saí do escritório com a cabeça cheia e o sol batendo no meu rosto de um jeito que parecia não combinar com nada do que eu estava sentindo. Fui andando até o ponto de ônibus devagar, sem pressa, e enquanto andava fui pensando. Eu tinha 61 anos. Tinha uma casa que era minha, que eu havia ajudado a pagar durante décadas, que guardava cada canto de uma vida inteira. Tinha filhos que eu amava, sendo que pelo menos uma deles havia escolhido ficar do outro lado de uma linha que eu não tinha pedido para existir. Tinha um ex-marido que havia me traído, havia falsificado documentos com o meu nome, e agora estava tentando me tirar o único bem concreto que me restava. E eu tinha uma decisão a tomar. Podia esperar. Podia ficar na casa, encarar o processo de frente, deixar tudo acontecer ao redor de mim enquanto eu resistia no lugar. Era o que parte de mim queria fazer. Aquela parte que havia passado 28 anos aprendendo a aguentar. Ou eu podia me mover antes que eles se movessem. Não fugir. Isso precisava ficar claro dentro de mim, porque havia uma diferença enorme entre fugir e se posicionar. Eu não ia sair da minha casa com medo. Ia sair com estratégia. Decidi ali mesmo, no ponto de ônibus, com o sol na testa e o barulho da rua ao redor. Tem uma coisa que 28 anos de casamento te ensinam, a ser invisível quando precisa. Você aprende a guardar segredo não porque quer, mas porque percebeu cedo que certas coisas, se ditas em voz alta, viram munição para alguém. Aprende a fazer coisas sem anunciar, a resolver sem alarme, a cuidar sem que ninguém perceba que está cuidando. Esse era o lado ruim do que o meu casamento havia me dado, mas naquele momento ele era exatamente o que eu precisava. Liguei para minha prima Terezinha naquela mesma noite. Terezinha mora num bairro do outro lado da cidade. Uma mulher de 63 anos que perdeu o marido faz 6 e que depois disso ficou com um apartamento de 2 quartos que ela mesma diz ser grande demais para uma só. Nunca fomos íntimas de modo geral, mas nos falamos com regularidade. Temos aquele tipo de relação de prima que não precisa de frequência para ser sólida. Expliquei a situação para ela sem entrar em todos os detalhes. Disse que estava passando por um problema com Renato, que precisava de um lugar discreto por um tempo e que pagaria bem pelo espaço. Ela não me deixou terminar a frase. Você vem quando quiser, Adelina. Pode deixar sua mala aqui e a gente não precisa nem falar sobre dinheiro. Eu falei mesmo assim. Não era justo de outra forma. Acertamos um valor. Eu disse que pagaria 3 meses adiantado assim que pudesse, e ela disse que não ia cobrar nada, mas que aceitava porque eu estava sendo cabeça dura do jeito certo. Fui até o apartamento dela no dia seguinte para ver o espaço. Era pequeno, limpo,
Tinha uma janelinha no quarto de hóspedes que dava para um jardim interno. Cheirava a amaciante e a café passado. Sentei na cadinha dela, tomei o café que ela me ofereceu e, por algum motivo que ainda não consigo explicar direito, aquilo foi a primeira vez em semanas que eu respirei fundo sem que alguma coisa apertasse no peito junto. A mudança começou numa terça-feira. Não com caminhão, não com caixas empilhadas na calçada, com a minha bolsa grande de viagem, daquelas de nylon que a gente usa para levar roupa quando passa fim de semana na casa de alguém. Coloquei roupas de inverno, 2 pares de sapato, os documentos todos, as fotos mais importantes, aquelas que ficavam no porta-retratos em cima das cômodas, e fui de ônibus até a casa da Terezinha como se estivesse indo visitar. Fiz isso 3 vezes por semana durante 14 dias. Roupas, livros, as panelas que eram minhas antes do casamento, que a minha mãe havia me dado. O jogo de xícaras que eu havia comprado numa viagem que fiz sozinha para o interior de Minas faz uns 12 anos, uma das poucas vezes que me dei ao luxo de ir a algum lugar só por ir. As cartas que eu guardo numa caixa de sapato desde que era nova, cartas da minha mãe, cartas de amigas que foram se perdendo no caminho da vida. O terço de prata que havia sido da minha avó. Cada coisa que eu levava era uma escolha. Não dava para levar tudo, e eu tinha consciência disso. Havia muita coisa que ia ficar para trás, muita coisa que eu nunca mais ia ver. E conforme eu ia fazendo essa seleção, noite após noite, olhando para os cômodos e decidindo o que tinha peso suficiente para merecer lugar na bolsa, fui entendendo uma coisa que ninguém me disse, mas que parecia óbvia de uma forma que dói. A casa em si não era o que eu precisava salvar. O que eu precisava salvar era o que havia dentro dela que era realmente meu, e isso cabia numa bolsa de nylon, com espaço sobrando. Tinha um detalhe importante nesse plano todo. A aparência da casa precisava continuar normal. Todo dia de manhã, eu acendia as luzes internas antes de sair. À noite, quando ainda estava lá, acendia a luz da varanda como sempre fiz. Reguei as plantas. Continuei colocando o carro na garagem. De fora, tudo igual. A única pessoa que eu avisei foi a dona Lourdes. Lourdes tem 72 anos e mora do meu lado há 17. Criou 3 filhos naquela casa, enterrou o marido, viu os netos nascerem. É o tipo de mulher que sabe de tudo o que acontece na rua não porque seja curiosa, mas porque está sempre presente. Na janela pela manhã com o café, na varanda à tarde com o crochê, na calçada à noite tomando fresco. Lourdes é discreta com o que vê, mas não é cega. E eu sabia que ela havia percebido alguma coisa estranha acontecendo. Bati na porta dela numa tarde e fui direta. Contei o que estava acontecendo. Não tudo, mas o suficiente. Disse que estava saindo da casa por precaução, que a casa continuava minha, que havia a possibilidade de Renato aparecer com alguém tentando entrar. Disse que eu precisava que ela ficasse de olho. Lourdes me ouviu sentada na sua poltrona de vime, com os braços cruzados, o rosto sério. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Você já tem o número da delegacia mais próxima?" Eu disse que tinha. "Então tá bom, pode ir. Aqui eu cuido." Não foi dramático. Não teve abraço demorado, nem choro. Ela disse isso com a mesma naturalidade com que diria que ia regar as plantas caso eu viajasse. Mas aquela naturalidade foi mais reconfortante do que qualquer coisa grande e emocional que ela pudesse ter feito. Saí da casa dela sentindo que tinha alguém do meu lado. A última noite que passei na casa foi uma quarta-feira. Eu já havia levado quase tudo que importava. O que ficou eram os móveis, as cortinas, os eletrodomésticos, coisas que eram parte da casa mais do que eram parte de mim. Eu caminhei por cada cômodo devagar, com a luz apagada, só a claridade da rua entrando pelas janelas. Passei a mão na parede da cozinha, onde havia uma mancha pequena perto do fogão que nunca saiu, por mais que eu esfregasse. Parei na porta do quarto das meninas, que agora era um quarto de hóspedes, e olhei para dentro sem entrar. Sentei por um minuto na beira da cama do quarto que havia sido meu, só meu, nos últimos 2 anos, e olhei para a janela. Não chorei, mas estive perto. Não era saudade dele. Isso precisa ficar claro. Não era saudade do casamento, nem da vida que havia sido naquelas paredes. Era aquela outra coisa mais difícil de nomear, que é quando você está prestes a fechar uma porta e percebe que parte do que vai ficar do outro lado não era ruim. Parte era bonita. Parte valia alguma coisa. E mesmo assim a porta precisa fechar.
De manhã cedo, antes que a rua começasse a se movimentar, peguei as chaves da gaveta onde ficavam, coloquei dentro de um envelope pardo e levei até o escritório do Dr. Márcio. Deixei com a secretária com um bilhete escrito à mão explicando que eram as chaves da casa da Rua dos Ipês, que deveriam ser guardadas em local seguro e que ele sabia o que fazer se precisassem ser usadas como parte do processo. Saí do escritório, entrei no ônibus e fui para a casa da Terezinha. A casa ficou para trás, vazia, quieta, com as plantas na janela, as luzes no temporizador que eu havia comprado na ferragista por R$ 12,90 e o carro na garagem com o tanque cheio, esperando. O que eu não sabia, o que ninguém sabia ainda, era que Renato e Cláudia também estavam esperando, e que eles tinham perdido a paciência de uma forma que nenhum dos dois iria conseguir desfazer. Na casa da Terezinha, a vida tinha um ritmo diferente. Ela acordava cedo, por volta das 5h30, e quando eu saía do quarto, às 6 e pouco já tinha café passado, às vezes pão quentinho se ela havia ido à padaria na esquina. A gente comia sem muito papo, cada uma olhando para o próprio lugar, aquele silêncio confortável de duas pessoas que não precisam se entreter o tempo todo. Depois ela ia para as coisas dela, o crochê, as novelas, a conversa pelo telefone com a filha que mora em Goiânia, e eu ficava no quartinho fazendo o que precisava fazer. E o que eu tinha para fazer era documentar tudo. O Dr. Márcio havia me pedido para manter um registro detalhado de cada contato de Renato. Eu tinha um caderno de capa preta, desses de 70 folhas, onde eu anotava tudo. Data por extenso, horário, duração da ligação se fosse ligação, conteúdo resumido do que havia sido dito. Quando eram mensagens de texto, eu tirava print e depois descrevia também por escrito, porque ele havia dito que era melhor ter as duas formas. Renato ligou 11 vezes na primeira semana que passei na casa da Terezinha. Nenhuma dessas ligações foi diferente das anteriores. O mesmo tom, as mesmas palavras rodando, aquela mistura de pressão e razoabilidade forçada que havia virado a marca registrada dele naquele período. Mas havia uma mudança sutil que eu percebi por volta da 5ª ligação. Ele começou a mencionar a casa de um jeito diferente. Não mais, a gente precisa resolver isso. Ou, você precisa ser razoável. Agora era quando a gente resolver a situação da casa. Ou, depois que a casa for negociada. Ele havia passado do condicional para o futuro, como se a venda fosse certa, como se eu já tivesse concordado com algo que eu jamais havia concordado. Anotei isso no caderno. Sublinhei. Na segunda semana, as ligações de Renato diminuíram. 2 dias sem contato. Depois, 3. Para quem não conhecesse ele, aquilo poderia parecer que as coisas estavam se acalmando. Para mim, foi exatamente o contrário. Renato quieto era Renato planejando. Em 28 anos juntos, aprendi que o silêncio dele era sempre mais perigoso do que o barulho. Quando ele gritava ou discutia ou ficava mal-humorado, era porque estava reativo, respondendo a algo. Quando ele ficava calmo e sumia por alguns dias, era porque havia decidido alguma coisa e estava arrumando os detalhes. Contei isso para o Dr. Márcio numa reunião que tivemos naquele período. Ele anotou. Me disse que o processo estava avançando bem, que a perícia grafotécnica havia sido solicitada, que os comprovantes do meu período em Campinas estavam todos organizados. Disse também que havia pedido uma busca no histórico do cartório onde o documento havia sido reconhecido e que havia coisas ali que poderiam ser interessantes. Não me deu detalhes. Disse que preferia esperar ter algo concreto antes de levantar expectativa. Eu respeitei isso. Aprendi a confiar no ritmo dele. O que me preocupava não era o processo em si, era a casa. Mesmo sabendo que havia feito tudo certo, mesmo sabendo que a estratégia fazia sentido, havia noites em que eu ficava deitada no quarto da Terezinha, olhando para o teto e pensando na casa vazia, nas plantas que haviam ficado, no temporizador das luzes que eu havia programado para acender às 18 horas e apagar à meia-noite, no carro na garagem, e na Lourdes do lado, de olho em tudo. Eu ligava para ela a cada 3 dias. Ela sempre atendia no segundo toque. Tudo normal, ela dizia. E depois, às vezes, acrescentava algum detalhe, que havia visto o carro de Renato passando devagar na rua na quinta-feira de tarde, que um homem que ela não conhecia havia parado na calçada e ficado olhando para a fachada por uns 2 minutos antes de ir embora,
que havia um papel enfiado no portão que ela havia retirado e guardado para me mostrar. Fui buscar aquele papel num domingo de manhã, de ônibus, rápido. Era um bilhete escrito à caneta em papel de caderno. Adelina, a gente vai resolver isso de um jeito ou de outro. Você sabe disso? Sem assinatura. Fotografei, mandei para o Dr. Márcio, guardei. Foi numa terça-feira, dia 18. Eu sei porque é o aniversário de casamento da Terezinha com o falecido. E ela havia ficado um pouco quieta o dia todo, olhando para a foto dele na estante, quando Cláudia apareceu de novo. Não na casa vazia, na minha frente. Eu havia ido ao mercado do bairro da Lourdes para buscar umas coisas que ela havia pedido. Um favor pequeno, de vizinhança, e quando saía com a sacola na mão, ela estava do lado de fora, encostada no carro dela, um sedã prata, com os braços cruzados como quem havia chegado ali não por acidente. Ela me viu antes que eu pudesse desviar. Não que eu fosse desviar, mas foi a situação que se apresentou. Que coincidência, ela disse. E o jeito que disse deixou claro que não era coincidência nenhuma. Eu parei na calçada a uns 3 metros dela. Segurei a sacola com as 2 mãos. Dona Adelina. Ela começou com aquele tom que eu já conhecia de cor. Aquele falso cuidado. Aquela calma que não é calma de verdade, mas é controle. Eu vim até aqui porque eu acho que a gente pode conversar como 2 adultas. Sem advogado, sem essa coisa toda. É simples. Não tem nada de simples no que vocês fizeram, eu disse. Ela piscou. Foi rápido, mas eu vi. Olha, ela continuou. Eu entendo que a senhora está magoada, e faz sentido. Mas misturar sentimento com situação prática não ajuda ninguém. A casa pode ser vendida, a dívida quitada, e cada um segue em frente. A senhora vai para onde quiser, com dinheiro sobrando, sem esse peso. Eu a olhei por um momento. Ela era bonita, de um jeito que eu reconhecia como trabalhado. Roupa certa, cabelo certo, postura certa. E por baixo disso tudo, havia alguma coisa que não era elegância, nem segurança. Era desespero bem arrumado. Eu havia visto aquela combinação antes. Sabia o que significava. Você está devendo muito mais do que 126 mil. Eu disse, mais para mim mesma do que para ela. Ela franziu a testa, mas não chegou a negar. A dívida cresce com os juros, ela disse. Isso não é problema meu. A senhora acha que não é. Ela se afastou do carro um passo. A voz ficou um pouco mais baixa, não ameaçadora, mas com aquela qualidade de quem está dizendo algo que quer que fique gravado. Mas vai ser em breve. A senhora pode acreditar nisso. Eu não disse mais nada. Peguei a sacola, contornei o carro dela e fui embora andando como se tivesse todo o tempo do mundo. Não olhei para trás. Entrei na primeira padaria que encontrei, sentei numa cadeira do lado de dentro e fiquei olhando pela janela de vidro até o carro dela sumir da rua. Só então percebi que estava com a mão direita tremendo em volta da alça da sacola. Contei tudo para o Dr. Márcio no dia seguinte. Ele ficou sério. Ela foi até você pessoalmente, fora da casa, num lugar que teoricamente ela não deveria saber que a senhora estaria. Sim, isso significa que ela tem alguém te acompanhando, ou que tem alguém que te conhece passando informação. Aquilo pousou em mim com um peso que eu demorei alguns segundos para processar. Alguém que me conhecia. Alguém que havia dito a Cláudia onde eu estava naquela tarde. Eu pensei em Beatriz. Não queria pensar, mas pensei. O que eu faço? Perguntei. A senhora muda a rotina. Não repete os mesmos horários. Não vai aos mesmos lugares nos mesmos dias. Fica com a Terezinha ciente de que não deve comentar sua localização com ninguém, nem com familiar. Fiz isso. Conversei com Terezinha naquela noite. Ela ouviu tudo com aquela expressão dela de quem está ficando mais indignada conforme a história avança, e no final disse apenas, aquele homem nunca mereceu você. Não acrescentou nada mais. Não precisava. Nos dias que se seguiram, eu comecei a entender algo sobre o silêncio de Renato que eu havia interpretado como planejamento. Não era só planejamento, era frustração. Ele havia ligado para o telefone fixo da casa, que eu havia desligado da tomada antes de sair, mas que mantive registrado como se estivesse ativo. Havia voltado à rua mais 3 vezes, segundo a Lourdes. Havia mandado mais 2 mensagens para o meu celular, mais agressivas que as anteriores, sem o cuidado de antes com as palavras. Uma delas dizia, você acha que vai se esconder para sempre. A casa não some porque você some. Eu li aquela mensagem e senti uma coisa que demorei para reconhecer como esperança. Ele estava perdendo o controle.
O homem que havia passado a vida inteira usando a calma como instrumento de pressão estava começando a rachar, porque o plano dele, seja lá qual fosse exatamente, dependia de mim estar presente. Dependia de mim reagindo, cedendo ou confrontando. Eu havia saído da equação e aquilo o desestruturava de um jeito que nenhuma resistência direta jamais conseguiria. Guardei a mensagem. Mandei para o Dr. Márcio. Escrevi no caderno de capa preta. E foi nessa semana, quando eu estava começando a sentir que havia encontrado meu equilíbrio, que a Lourdes me ligou num sábado de manhã com a voz diferente de sempre. Eu atendi no segundo toque, como ela fazia comigo. Adelina, ela disse, e já nessa primeira palavra eu soube que era algo grande. Você está sentada? Eu estava na cozinha da Terezinha. Sentei na cadeira mais próxima. Pode falar, Lourdes. Ela respirou fundo do outro lado. Eles chegaram aqui agora há pouco. 3 homens, 2 que eu não conheço e o Renato. Estão na sua casa. Entraram pela janela dos fundos. Adelina, ela baixou a voz um pouco, como se estivesse se aproximando da própria janela para ver melhor. Eles estão com martelos. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios das últimas semanas. Era o silêncio de quem está vendo uma coisa irreversível acontecer. Lourdes, eu disse, com a voz mais firme do que eu esperava que fosse sair. Você liga para a polícia agora e não abre a sua porta para ninguém. E então, ali sentada na cozinha da Terezinha, com o telefone no ouvido, eu esperei, porque a casa estava destruindo por dentro, e dentro dela não tinha mais nada de mim. Eu fiquei sentada naquela cadeira com o telefone ainda no ouvido por uns 2 minutos, depois de desligar com a Lourdes. Terezinha havia entrado na cozinha quando ouviu minha voz mudar. Ela ficou parada na entrada, me olhando, sem perguntar nada ainda. Conhece essa coisa de esperar a pessoa chegar até ela, não correr na frente. Eles entraram na casa, eu disse. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, foi direto buscar a chaleira. Eu entendo que parece estranho, que a reação de fazer café num momento assim soa fora de lugar. Mas quem já passou por momentos em que o chão some, sabe que às vezes é exatamente disso que você precisa. Alguém que não entre em pânico junto com você, que faça um movimento simples e concreto para te lembrar que o mundo ainda está funcionando. Fiquei esperando o café ferver e pensando no que estava acontecendo naquele exato momento na Rua dos Ipês. Renato havia perdido a paciência completamente. Aquilo não era mais pressão, não era mais estratégia, era raiva. A raiva de um homem que havia montado um plano que dependia de mim estar no lugar certo e que, sem encontrar resistência, sem ter onde bater, havia virado contra a única coisa que ele ainda podia alcançar. A casa. Eu tentei imaginar a cena. Os 3 homens entrando pela janela dos fundos, aquela janela do quartinho de serviço, que sempre foi o ponto mais frágil da casa, o trinco enferrujado que eu havia pedido para Renato trocar 3 vezes ao longo dos anos e que ele nunca havia trocado. A ironia disso não me escapou. Eles haviam entrado pelo descuido que era dele. A Lourdes me mandou uma mensagem 45 minutos depois. Polícia chegou. Bombeiro também. Tá cheio de viatura aqui na rua. Eu li aquilo e não senti o que esperava sentir. Não foi alívio imediato. Não foi satisfação. Foi uma coisa mais quieta, mais profunda, que levou um tempo para se organizar em palavras dentro de mim. Era quase como quando você carrega um peso por tanto tempo que quando alguém finalmente tira dos seus braços, você não consegue nem abrir os dedos de uma vez, porque o corpo precisa de um momento para lembrar como é não estar segurando nada. Mandei mensagem para o Dr. Márcio. Eles invadiram a casa. Polícia no local. Ele respondeu em menos de 3 minutos. Não vá até lá. Deixe a polícia trabalhar. Me liga às 14 horas. Não fui. Fiquei na casa da Terezinha bebendo café, olhando pela janelinha do quarto para o jardim interno onde havia um pé de manjericão que ela regava todo dia e esperando às 14 horas. A Lourdes me ligou antes disso, perto do meio-dia. A voz dela agora era diferente daquela da manhã. Menos tensa, com aquela qualidade específica de quem acabou de ver uma coisa grande acontecer e ainda está processando. Ela me contou tudo com a paciência de quem sabe que cada detalhe importa. Renato havia chegado com 2 homens que ela não conhecia. Nem parecia que ele se preocupou muito em disfarçar. Vieram de carro, estacionaram na frente mesmo, sem cuidado especial.
como se achassem que a rua ia estar vazia ou que ninguém fosse fazer nada mesmo que visse. Entraram pela lateral da casa, forçando a janela do quartinho de serviço. Demorou uns 2 minutos para eu ouvir o barulho, a Lourdes disse. Primeiro achei que era alguma coisa caindo. Depois não tinha como não entender o que era. Martelo em madeira faz um barulho específico, Adelina. Você não confunde com outra coisa. Ela havia ficado na janela do quarto dela, que dá para o corredor lateral entre as duas casas, e filmou o que conseguiu filmar pela veneziana entreaberta. Não dava para ver muito, mas dava para ouvir. E ligou para a polícia logo depois de ter certeza do que estava acontecendo. Eles ficaram dentro da casa por quase 40 minutos, ela disse. 40 minutos, Adelina. Dá para fazer muita destruição em 40 minutos. As 4 viaturas chegaram enquanto eles ainda estavam dentro. O caminhão do bombeiro veio junto. Ela não sabia explicar direito o porquê, mas veio. A rua foi interditada de um lado. Vizinhos saíram para ver. E quando os policiais entraram pela mesma janela dos fundos e pelos outros acessos que conseguiram abrir, encontraram os 3 homens ainda no interior da casa, com os martelos, com as ripas de madeira, com um monte de ferramentas que eu nem tinha deixado lá e que eles devem ter trazido. Renato foi o único que tentou argumentar. Um dos outros 2 ficou em silêncio. O terceiro tentou sair pelo fundo e não conseguiu, porque havia um policial no portão da área de serviço. Quando botaram algema no teu ex-marido, a Lourdes disse, com uma calma que me pareceu muito construída. Ele olhou para o meu lado de cá. Não sei se me viu na janela ou se foi coincidência, mas ele olhou. Eu não disse nada por um momento. E você? Eu perguntei. Eu fechei a veneziana, ela disse. E eu entendi que havia ali uma forma de dignidade que só a Lourdes poderia ter. O prejuízo foi levantado depois. 37 mil reais em danos. A sala inteira, os armários da cozinha, o revestimento do piso que havia sido colocado faz 7 anos, a bancada de granito que eu havia escolhido sozinha numa loja de materiais de construção numa tarde de sábado e que tinha um veio cor-de-mel que eu sempre achei bonito, a pia do banheiro social, que eles haviam arrancado da parede por algum motivo que ninguém conseguiu explicar muito bem, 2 portas internas, 3 vidros de janela. 37 mil reais de destruição numa casa que estava vazia por dentro. Eles haviam destruído paredes. Haviam destruído móveis que eu não havia levado. Haviam feito um estrago considerável numa estrutura que não tinha mais nada de pessoal meu dentro dela. Nenhuma roupa, nenhuma foto, nenhum objeto que eu amasse. Haviam gastado 40 minutos e muita raiva destruindo uma casca. Quando o Dr. Márcio me contou o valor do laudo de danos, fiz as contas rápido na cabeça. Eles haviam entrado numa casa para me pressionar a pagar 126 mil reais. E no processo criaram um prejuízo de 37 mil que era completamente documentável, com flagrante, com boletim de ocorrência, com testemunha, com filmagem da Lourdes, com 4 viaturas de polícia e um caminhão do bombeiro como registro oficial de que aquilo havia acontecido. Às 14 horas em ponto, quando liguei para o Dr. Márcio, ele falou antes de eu dizer qualquer coisa. Dona Adelina, a situação mudou bastante a nosso favor. Ele me explicou com cuidado. O flagrante de invasão e dano ao patrimônio era sólido. Os 2 homens que haviam acompanhado Renato já haviam dado depoimento e nenhum dos 2 havia tentado protegê-lo. Pelo contrário, os 2 confirmaram que haviam sido contratados para fazer uma limpeza na casa e que Renato havia organizado tudo. Isso tirava qualquer possibilidade de ele alegar que estava apenas presente ou que não sabia o que ia acontecer. A Lourdes havia entregado o vídeo que filmou pela veneziana. Não era de alta qualidade, mas mostrava o movimento dos homens, o momento da entrada e capturava parte do barulho. Era suficiente para corroborar o depoimento dela como testemunha ocular. E havia algo mais que o Dr. Márcio havia descoberto naquele dia, enquanto o processo do flagrante ainda estava quente. O cartório onde o documento havia sido reconhecido havia sido notificado semanas antes pela ordem dos notários em função de irregularidades em reconhecimentos de firma. Não só o meu. Havia um padrão. O Dr. Márcio havia descoberto isso pela busca que havia feito semanas atrás, mas naquele momento, com o flagrante de invasão como pano de fundo e toda a atenção que o caso estava recebendo, aquela informação ganhava outro peso. Isso reforça a contestação do documento? Eu perguntei. Muito, ele disse.
Ficou muito mais fácil de argumentar que houve irregularidade deliberada quando temos o histórico do cartório e o comportamento deles nessa invasão. Um complementa o outro. Eu fiquei em silêncio por um momento, processando. E Cláudia? Eu perguntei. Ela não estava na invasão, mas ela está identificada em todo o histórico de ameaças que a senhora registrou. O áudio, as mensagens, o encontro no mercado. Ela não está fora disso. Naquela noite, a Terezinha fez janta. Uma coisa simples, arroz com frango, aquele frango caipira que ela faz com alho e limão. Eu comi devagar, com aquela fome que vem não de não ter comido, mas de ter ficado tensa o dia inteiro e o corpo só agora se lembrando que existia. Em algum momento, ela colocou a mão sobre a minha no meio da mesa. Não disse nada. Só ficou com a mão ali por um segundo. Depois voltou para o prato dela. Eu não precisei de mais do que aquilo. Depois do jantar, fui para o quarto pequeno, sentei na beirada da cama e fiquei olhando para a janela que dava para o jardim. O manjericão estava lá, escuro no contraste da luz de dentro com o azul de fora. Pensei em Beatriz, aquela filha que havia me dito para ser razoável enquanto sabia de algo que não me contou. Pensei no que faria com isso, como abordaria, se abordaria. Ainda não tinha resposta. Pensei em Renato numa cela de delegacia naquela noite, provavelmente com um advogado que havia chamado na pressa, tentando montar uma versão dos fatos que fizesse sentido para alguém que não havia estado lá. E pensei na casa, na sala destruída, nos armários da cozinha que eu havia escolhido em catálogo faz 13 anos, na bancada de granito com o veio cor-de-mel que eu nunca mais ia ver da mesma forma. Mas aqui estava a coisa que eu não esperava sentir. Não era dor. Era uma espécie de distância. Como quando você perde alguma coisa e fica esperando que a saudade chegue, e ela não chega da forma que você imaginava, porque você já havia, sem perceber, ido embora de lá muito antes de qualquer martelo. A casa havia sido destruída, e tudo que eu amava já estava do lado de cá. Desliguei a luz do quarto, me deitei e dormi. Um sono que eu não havia conseguido desde antes de tudo aquilo começar. Profundo, sem acordar no meio, sem o teto me olhando de volta com perguntas que eu não conseguia responder. Só dormi. E de manhã, quando acordei e o sol estava entrando pela janelinha do quarto e o cheiro de café da Terezinha já chegava até mim, eu soube que o mais difícil havia passado. O que eu ainda não sabia era o que viria depois. E que a última surpresa não seria das ruins. Os meses que se seguiram à invasão foram, na superfície, repletos de burocracia. Depoimentos, laudos, datas de audiência marcadas e remarcadas, papéis que iam e vinham entre o escritório do Dr. Márcio e o fórum, o processo criminal por invasão e dano ao patrimônio, a contestação do documento falso, a investigação sobre o cartório. São coisas que a gente acompanha de longe quando está do lado certo, mas que mesmo assim têm um peso, porque existem, porque ocupam espaço na cabeça, porque de vez em quando chegam em forma de ligação do advogado com novidade que você precisa processar. Eu aprendi a separar isso do resto da minha vida. Não foi imediato, não foi fácil, mas aprendi. O Dr. Márcio me ligava quando havia alguma coisa concreta a dizer. Eu não ligava entre uma novidade e outra pedindo atualização. Aprendi cedo que isso não adiantava nada, além de me manter num estado constante de espera, e que o processo judicial tem o ritmo que tem, independentemente de quanto a gente queira que ele ande mais depressa. Quando ele ligava, eu ouvia, fazia as perguntas que precisavam ser feitas, anotava o que era necessário anotar e desligava. Depois disso, eu vivia. Fiquei na casa da Terezinha por 4 meses. Ela nunca me pressionou para ir embora, nunca fez me sentir que eu estava ocupando um espaço que não era meu. Pelo contrário, acho que a companhia fez bem para ela também, que havia uma solidão ali que eu não havia percebido nas visitas de fim de semana e que ficou mais visível quando passamos a dividir os dias. Numa tarde, a gente estava sentada na varanda, ela com o crochê, eu com um livro que eu havia começado 3 vezes e nunca terminado, porque sempre aparecia outra coisa. Quando ela disse, sem olhar para mim, como quem fala para o ar, "Você está diferente." Eu baixei o livro. Diferente como? Ela ficou um momento pensando, os dedos ainda movendo o crochê, mais quieta, mas não do jeito triste, do jeito sossegado.
Eu fiquei olhando para a rua sem responder de imediato. Havia uma criança andando de bicicleta no calçadão de frente, com um capacete laranja 2 números maior que o necessário, caindo de um lado para o outro, mas sempre se equilibrando antes de cair de vez. Eu disse. Acho que é isso mesmo. Em relação a Beatriz, demorei. Não a evitei por raiva. Evitei porque precisava chegar nela de um lugar que não fosse ferida. Porque quando você confronta alguém de dentro da dor, a conversa nunca é sobre o que precisava ser. Vira sobre a dor. E a dor toma o espaço que deveria ser da verdade. Foram quase 2 meses antes de eu ligar para ela. Quando liguei, ela atendeu rápido demais, como se estivesse esperando. A voz tinha aquela qualidade de quem está segurando o fôlego. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa, eu disse. E eu preciso que você me responda com honestidade, não com o que acha que eu quero ouvir. Um silêncio. Você sabia do documento falso antes de eu te contar? Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Eu sabia que existia um documento, ela disse por fim, com uma voz que havia perdido toda a firmeza de costume. O papai me disse que era uma coisa do tempo da empresa, que estava tudo certo, que ele só precisava que você colaborasse. E você acreditou nele. Ela parou. Recomeçou. Eu não queria acreditar que ele faria aquilo. Era mais fácil achar que você estava exagerando. Eu processei aquilo com cuidado. Não porque era simples. Não era. Beatriz havia escolhido acreditar no pai porque era mais fácil do que encarar o que ele havia feito. Havia me pedido para ser razoável enquanto eu estava sendo enganada. Isso tinha peso, e eu não ia fingir que não tinha. Mas ela era minha filha, e havia uma diferença entre cumplicidade e fraqueza. Eu ainda estava tentando entender em qual dos 2 campos ela havia estado. Tô aqui, eu disse por fim, mas vai levar tempo. Ela chorou. Eu ouvi, não cortei, não consolei com pressa. Deixei ela chorar até parar. Depois disse que precisava desligar e desliguei. Não foi resolução, foi começo. As coisas boas raramente chegam prontas. A ligação do doutor Márcio, que eu havia esperado sem esperança, chegou numa manhã de quinta-feira, enquanto eu estava na cozinha do apartamento que havia alugado. Um apartamento meu, pequeno, no 3º andar de um prédio simples, num bairro tranquilo, com janelas que pegavam sol da tarde e uma varanda que cabia 2 cadeiras e um vaso de samambaia. Eu havia me mudado para lá 6 semanas depois de sair da casa da Terezinha. Não porque ela havia me pedido, porque havia chegado a hora. E eu sabia quando a hora chegava. Eu estava passando café quando o telefone tocou. O nome do Dr. Márcio na tela. Dona Adelina, boa notícia, ele disse. E no tom dele, eu já soube antes de ele terminar a frase. Renato havia sido condenado em primeira instância por invasão de domicílio e dano ao patrimônio. A pena havia sido convertida em prestação de serviços à comunidade e pagamento de indenização. O valor dos R$ 37 mil em danos, corrigidos. Os 2 homens que havia contratado responderam pelo mesmo crime. O documento falso havia sido anulado judicialmente, com registro em cartório, e o meu nome havia sido retirado de qualquer relação com a dívida de Cláudia. A contestação do documento foi aceita integralmente, ele continuou. A perícia grafotécnica confirmou que a assinatura não era da senhora, e com o histórico do cartório que levantamos, o juiz não teve dúvida. Eu fiquei em silêncio por um momento, segurando a xícara com as 2 mãos sobre a pia. E Cláudia? Eu perguntei. Ela tem um processo separado por coação, ainda em andamento, mas o nome da senhora está completamente limpo. Depois que eu deslizei, e eu disse obrigada de um jeito que espero que ele tenha entendido que era de verdade, fui até a varanda com o café. Sentei numa das cadeiras, coloquei os pés no gradil da varanda como faço toda manhã e fiquei olhando para a rua lá embaixo. Era uma manhã comum. Tinha um homem varrendo a calçada do outro lado, uma mulher saindo de carro com pressa, uma criança com a mochila nas costas que parecia pesada demais para o tamanho dela. Eu tomei o café devagar. Tem uma coisa que ninguém conta sobre o fim de uma história como essa. Todo mundo quer saber da virada, da justiça, do momento em que as coisas se resolvem. E eu entendo, porque eu também queria chegar nesse momento. Mas ninguém conta o que vem logo depois, que é uma manhã normal com café na varanda e a rua movimentando lá embaixo como se nada de diferente tivesse acontecido. E que isso, aquela normalidade, é a melhor parte. Não o processo, não a condenação, não o documento anulado.
Amanhã depois. Amanhã em que você acorda e não tem nenhuma mensagem de ameaça para verificar, nenhuma ligação pendente de advogado com urgência, nenhuma decisão difícil esperando por você antes do café. Só amanhã. Eu liguei para a minha filha mais nova, a Patrícia, naquele mesmo dia. A Patrícia mora em outro estado, tem 30 anos, é professora. E durante todo aquele período, eu havia mantido distância para não puxá-la para uma briga que não era dela. Ela sabia, em linhas gerais, o que havia acontecido. A gente falava vez ou outra, mas eu havia evitado detalhes para protegê-la. Quando ela atendeu, a voz dela tinha aquela mistura de alegria e alívio de quem há muito tempo está esperando que a mãe ligue de um jeito que soe normal. "Mãe, tudo bem?" "Tô bem", eu disse. E precisei parar um segundo, porque foi a primeira vez em muito tempo que aquelas duas palavras saíram sem peso. "Tô muito bem", ela falou por 40 minutos. Me contou da escola, dos alunos, de um menino de 7 anos que havia começado a ler sozinho e que ela estava tão orgulhosa que havia contado para o marido, para a vizinha e para a mãe do menino 2 vezes cada uma. Eu ouvi tudo, rindo em alguns momentos, e senti aquela coisa boa de quem está recebendo a vida de uma pessoa amada sem filtro, sem drama, sem mais nada no meio. Quando desligamos, eu fiquei mais um tempo na varanda. A samambaia precisava de água. Fui buscar o regador. Sobre a casa da Rua dos Ipês, ela continuou sendo minha durante todo o processo. Com os danos, eu tive que tomar uma decisão sobre o que fazer, reformar ou vender. Levei semanas pensando. Consultei o Dr. Márcio sobre os aspectos práticos, conversei com a Terezinha, fiquei rodando aquilo na cabeça nas noites em que o assunto reaparecia. No fim, vendi. Não porque não quisesse mais, não por mágoa, não por medo de voltar lá. Vendi porque entendi que eu havia construído uma vida nova naquele apartamento pequeno, com janelas que pegavam sol de tarde, e que arrastar a casa antiga para dentro dessa vida nova seria como tentar fazer 2 rios correr no mesmo leito. A venda foi tranquila. O valor foi justo. E uma parte do que recebi eu usei para fazer uma coisa que havia adiado por 15 anos. Uma viagem para o sul do país, de ônibus, sem pressa, parando em cidades que eu nunca havia visitado e que eu queria ver desde sempre. A Lourdes me acompanhou. Ela havia passado anos sem tirar férias de lugar nenhum, e quando eu convidei, ela ficou em silêncio por 3 segundos e depois disse: "Me fala quando você comprou as passagens que eu já estou pronta." Ficamos 10 dias fora. Comemos coisas que não conhecíamos. Andamos por ruas que não sabíamos onde terminavam. Tomamos vinho num restaurante pequenininho, numa cidade de interior, onde a garçonete nos chamou de As Senhoras, com uma simpatia que nos fez rir as duas ao mesmo tempo. Na última noite, sentadas numa praça com o frio que eu havia esquecido que o sul podia fazer, a Lourdes disse: "Você sabe que ele nunca mereceu aquela casa." Eu olhei para ela. "Não era sobre a casa", eu disse. Ela pensou um pouco. "Não, era sobre você." Ficamos em silêncio por um tempo, as duas olhando para a praça, para as pessoas passando, para as luzes dos comércios ao redor. "Era sobre mim", eu concordei. E era. Havia sido sobre mim desde o começo, desde a primeira vez que eu havia cruzado os braços na porta e não deixado entrar com facilidade, desde o momento em que tirei foto daquele documento antes de ligar para qualquer pessoa, desde a noite em que decidi que sair não era fugir, mas se posicionar. Eu tinha 61 anos quando tudo aquilo começou. Tinha 62 quando terminou. Não era jovem. Não havia tempo sobrando para refazer tudo do zero, mas havia tempo suficiente para o que importava. Para o café de manhã na varanda, para a conversa com a Patrícia, que dura 40 minutos, para a samambaia que precisa de água, para a viagem com a Lourdes, para os livros que eu agora termino, para amanhã depois. Isso era o que havia sobrado. E era mais do que suficiente. Para você que está aí me ouvindo, se essa história tocou o seu coração de alguma forma, considere apoiar o nosso canal. O Pix está no QR Code na tela ou na chave de e-mail no primeiro comentário fixado. Sua ajuda nos permite continuar trazendo novas histórias todos os dias para você. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo.
Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.